Queridos, nós vamos ouvir agora uma palavra da parte de Deus. Gostaria de chamar aqui o pastor Wesley Vieira. Tem sido um canal de bênção. Nós louvamos a Deus pela vida desse jovem. Eu quero que vocês aplaudam Jesus pela vida dele. Deus estará usando ele aqui nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Saudações de paz aos amados irmãos, amém? Podem tomar os vossos assentos, por gentileza. Louva a Deus por retornar a esse santuário de adoração por mais uma vez, para juntos congratularmos a este Deus que é digno de todo louvor, de toda glória e de toda adoração, amém? 15º aniversário da vigília da sede do Braz. Meu Deus, que honra é fazer parte de uma história maravilhosa como esta, onde a presença de Deus tem se feito presente, vidas têm sido edificadas, almas têm sido salvas, pessoas têm sido resgatadas pelo poder que há na palavra e a presença maravilhosa de Jesus que aqui está, amém? Eu queria louvar a Deus pela vida do sacerdote da casa, a vida do nosso bispo Samuel Ferreira. Também queria agradecer pela vida da bispa Keila, pastor Eduardo Souza, amém? Nossos irmãos que aqui estão no altar, pessoas que Deus tem levantado como atalaias para fazer a diferença, amém? Irmãos, hoje eu vou ser bem sucinto, bem rápido, porque eu tenho que sair daqui, já ir lá participar do Conjadem, lá no Rio de Janeiro. Então eu vou ser bem rapidinho, vou ali embaixo vender nossos materiais, minha esposa já está ali embaixo com meu filho, vendendo nossos materiais, vou ficar lá uns 10 minutinhos já, vou partir para o Rio de Janeiro. Costumo sempre ficar até o final da vigília, mas hoje não será possível, por causa do Congresso Nacional dos Jovens, lá no Rio de Janeiro, amém? E a bênção vai ser grande. Sem mais demora, abram vossos exemplares no livro de Apocalipse, no livro apocalíptico, livro de Apocalipse, capítulo de seu número 3, versículo de seu número 7, até o versículo de seu número 11, Apocalipse capítulo 3, versículo 7, até o versículo de seu número 11, amém? Aqueles que encontraram o exemplar bíblico, repita comigo: eu irei morar no céu. Vamos juntos para a glória de Deus, e a bênção vai ser grande, amém? Se puder soltar o fundo musical, por gentileza, pessoal da mídia, se conseguir soltar o fundo musical, por gentileza, será de grande valia. Ajuda o aleijado a pregar, e a bênção vai ser grande. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 até o versículo do seu número 11, diz a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as suas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam a terra. Eis que venho sem demora. Guarde o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Guarde o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Alamanto que e foi gafly. Podem tomar os vossos assentos, por gentileza. Guarde o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Isso, solta o fundo musical, por gentileza. Podemos contemplar, através de uma palavra esta toda especial, no livro das Revelações, que é o livro apocalíptico, podemos compreender algo muito especial, que Deus está dizendo justamente que Jesus agora tem a chave de Davi. Que chave foi essa que Davi, ele teve condições de possuí-la para si? Esse livro mesmo vai dizer que a chave, que tudo aquilo que Davi
ligava na terra estava ligado no céu. Tudo aquilo que estava desligado por Davi na terra estava desligado no céu. Ele tinha o poder dessa chave em suas mãos. Mas como Davi conquistou justamente o privilégio de ter essa chave na mão? A Bíblia vai nos dizer, amados irmãos, com a certa feita, Davi, quando ele toma posse do reinado de Israel, o tabernáculo justamente de Moisés ainda estava a todo vapor. A arca da aliança, que era a presença de Deus, não estava mais ali. A arca havia sido levada, mas ali estavam os sacerdotes levitas costumeiramente trabalhando ali tranquilos. Mas como assim? Sem a presença? Normalmente é assim. Justamente estão lá, não, dizendo, puxa, nós temos justamente os rituais. Sem o Senhor, a gente já consegue tocar o barco sozinho. Já conseguimos fazer as coisas sozinhos. Se não der certo, a gente grita bem alto, o povo dá glória e vai dar certo. Ele já estava acostumado com isso. Mas Davi não. Davi, quando ele toma posse do reinado de Israel, ele decide que quem iria governar sobre Israel não seria o rei Davi. Quem governaria sobre o reinado de Israel, ele põe sua consciência que era a presença de Deus. Era o Todo-Poderoso que reinaria e governaria sobre Israel. E Davi, ele disse, eu não vou descansar minhas mãos, não vou dar descanso às minhas pálpebras, enquanto eu não ver a presença de volta. A presença, ela primeiro passa pela mão de Uzá é fulminado, que nem todos que estão preparados para tocar na presença. E justamente ela é levada para a casa de Obed-edom. A casa de Obed-edom, justamente após a arca da aliança, que é a presença de Deus, ficar naquele local, na casa de Obed-edom, a bênção foi tão grande, tão sacudida, tão recalcada, ao ponto de as vitórias que justamente ele angariou, através da presença de Deus, virou notícia, ao ponto de chegar a notícia até Davi. Ei, querido, receba a primeira chave aí essa noite. Aquilo que você veio em buscar na presença de Deus aqui essa noite, Deus, ele irá entregar em suas mãos. E o que Deus, ele tem para te entregar aqui nessa madrugada, na maior vigília do Brasil, no 15º aniversário da vigília, algo tão maravilhoso, tão poderoso, que vai virar notícia. Porque aquele que está à dianteira do seu barco vai saltar na frente do seu exército, derrotar os seus inimigos e mostrar para todos eles que Ele é o seu Senhor, é a sua providência. E quem vai fazer isso por mim? Quem vai fazer isso por você? Ele é conhecido por muitos nomes. Ele é conhecido por Jeová Rafá, aquele que sara. Ele é conhecido por Jeová Nissi, a nossa bandeira. Ele é conhecido por Jeová Jireh, o Deus da providência. Ele é conhecido como o Senhor dos exércitos, que nunca perdeu uma só batalha sequer. É Ele. Está sentindo a presença dele aí? Davi então entende, ao receber a notícia do que aconteceu na casa de Obed-edom, que a arca seria a bênção para Israel, a arca seria a bênção para Jerusalém, e ele desloca a arca para lá. Mas quando ele chega lá, ele vai levar os tabernáculos, justamente, que ali já estavam estabelecidos, que já estavam muitos anos sem a presença, com os cultos, já estavam sem a presença, rolando os cultos naturalmente. Não, Davi decidiu montar o tabernáculo de Davi, porque o tabernáculo de Moisés, ele tinha repartições, que faziam repartições do átrio, do pátio, dos santos. Não, porque as pessoas estavam acostumadas a ir até aquele tabernáculo para ter um encontro com Deus. Não, eles estavam acostumados para ir lá ter um encontro com aqueles que um dia tiveram um encontro com a presença de Deus. Mas agora Davi faz diferente. Davi, como ele quer colocar Deus no centro, em evidência do reinado de Israel, então Davi monta o tabernáculo e coloca a arca da aliança no centro, e ali ele paga para que ali tivesse adoração, cantores que estiveram cantando e oferecendo sacrifícios 24 horas por dia.
Querido, agora Israel estava em uma situação diferente. Eles não iriam mais ter um encontro com alguém que um dia teve encontro com a presença, ou aqueles selecionados que tinham liberdade para entrar no átrio, no santo dos santos dos santos. Não, agora todos tinham livre acesso a ir lá para entrar, para se encontrar com a presença. Você que veio hoje em busca de renovo da parte de Deus, você que veio hoje em busca de um elevo espiritual, que não veio para ver artista pregar, não veio para ver cantores renomados cantar, você que veio hoje para se encontrar com a presença, entrou aqui se arrastando, clamando pela misericórdia dele, vai sair dessa vigília voando nas asas do Espírito Santo de Deus aqui essa noite, porque a presença aqui está. Davi, ele decide que todos vão estar naquelas condições. Segundo historiadores, o rei Davi investiu em torno de 100 mil dólares no dinheiro de hoje, 100 bilhões de dólares no dinheiro atual, para manter aquela adoração ao extremo 24 horas por dia. O que os exércitos inimigos de Israel investiam todo o seu dinheiro na época? Era no exército, era em material bélico, era em estratégia de guerra e batalha. Mas não, Davi decidiu fazer diferente. Ele decidiu investir tudo que tinha na presença de Deus. Sabe por que as coisas talvez estão dando errado na sua casa? Porque você está tentando governar a sua casa, governar a sua vida, dizendo: eu mando, eu faço. Não, a partir de hoje você vai convocar a presença de Deus para que ela governe sobre a sua casa, sobre a sua família. E a Bíblia diz que justamente Davi, após investir dessa maneira, Davi alcançou vitória ao ponto de todos os seus inimigos serem derrotados. Chegou um tempo que Davi estava tão rico, tão abençoado, sem inimigos, houve paz, morando em palácios. Agora você vai entender o porquê Davi possuía aquela chave lá de Apocalipse. Agora você vai entender, porque justamente ele compreende que Deus é o centro. Mas agora ele está morando em palácios, abençoado. Ele fala: puxa, mas a presença de Deus ainda está morando em tendas. A presença de Deus ainda está em tendas. Meu Deus do céu, eu não vou descansar minhas mãos, meus braços, enquanto não dá um santuário de adoração perfeito para a presença de Deus repousar. E ele vai consultar a Deus. E quando ele vai consultar a Deus, olha o que Deus responde para Davi, dizendo: Davi, mas espera aí, um santuário para a minha presença, um santuário para a minha presença, mas eu nunca pedi para ninguém, desde a antiguidade, nunca pedi, nunca ordenei para ninguém fazer um santuário justamente de condições situosas ou riquíssimas para a minha presença de Deus habitar. Sabe o que Deus queria dizer para Davi? Como que você descobriu o desejo mais íntimo, mais profundo do meu coração? Davi, ele rompeu a barreira de fazer para Deus, de obedecer a Deus pelo que ele pede, para fazer a ele somente pelo desejo do seu coração. Davi, ele desejou realizar o desejo mais profundo do coração de Deus. Querido, Jesus Cristo veio, porque esse tabernáculo de Davi, ele funcionou um período de 33 anos, representando o ministério de Jesus. Jesus, ele veio também, estava lá no templo, enquanto os rituais vazios estavam rolando, não, ele estava no meio do povo. Porque a Bíblia vai nos dizer que justamente o verbo se fez carne e habitou, estendeu uma tenda no meio de nós, no meio do seu povo. Ele deseja habitar o seu coração. A partir do momento que você romper essa barreira de obedecer a Deus pelo que Ele pede e fazer somente o desejo do coração de Deus, a sua vida vai mudar, a sua história nunca mais será a mesma. Quer ver o diagnóstico médico ser revertido? Seja um homem segundo
segundo o coração de Deus, como Davi foi? Quer ver as portas se abrirem? Seja um homem segundo o coração de Deus. Quer ver as coisas mudarem na sua casa, a libertação alcançar a sua família? Seja um homem segundo o coração de Deus, e a sua história nunca mais será a mesma, porque enquanto aqui você está com o seu coração inclinado, clamando a Ele, Ele está visitando lá na sua casa nesse instante. Enquanto aqui você está fazendo o desejo do seu coração, renovando a sua aliança com Ele, Ele está visitando lá naquele tráfico de drogas, está visitando no baile funk, está visitando lá naquele leito de hospital, da UTI. Deus está indo de encontro a Ele agora. Essa presença, você está sentindo a glória dele aí? Receba a glória do Todo-Poderoso, receba a presença daquele que pode fazer infinitamente mais do que você possa pedir, pensar ou esperar da parte dele, porque Ele é Deus. Eu sei bem o que é isso. Eu vi pessoas que parou de obedecer a Deus pelo que Ele pede, e passou a realizar o desejo do coração de Deus. Isso eu vi através das pessoas que me amam, minha mãe, minha esposa. Outra hora, vivendo um mundo de criminalidades, vivendo uma vida horrível, entre assaltos, homicídios, envolvimento com crime organizado, entre coisas mais que não convém nem falar, porque é testemunho isso aí, nem testemunho não é, e o tempo hoje não nos permite a tal profundidade. Mas teve um momento que ninguém acreditava mais em mim, nem eu mesmo, ao ponto de crentes, aqueles que estavam indo para o culto vazios, que os rituais estavam perfeitos, mas a presença ali não estava, diziam para minha esposa: fosse você, eu largava ele. São ladrão, são adúlteros, são assassinos, não tem mais jeito não. O diabo abre a sepultura para ele, vai preparar para você um varão valoroso que tanto você merece. Minha esposa certa feita vem para um culto como esse, uma vigília como essa, ouvir a voz de Deus, e Deus disse para ela: volta para sua casa, desfaz as suas malas, porque és para mim um vaso escolhido e uma pérola preciosa este. Vou libertá-lo, vou transformá-lo em um pregador extraordinário, em que nem você e seus familiares serão capazes de acreditar tamanha obra tenho na vida deste. Talvez você entrou aqui essa madrugada dizendo: eu não consigo mais, eu não aguento mais, as minhas forças se esvaíram. Se não conseguir voar, corra. Se não conseguir andar, se arraste, mas não pare, não pare, não pare, até que Deus realize também o seu desejo do seu coração. Minha esposa decidiu servir a Deus de uma maneira diferente. Eu, depois de 20 dias desaparecido de casa, Natal, Ano Novo com as amantes, de repente a minha esposa, quando eu chego em casa, eu esperava a recepção do taco de beisebol, do rolo de amassar pastel, caibo. Quando eu chego em casa, minha esposa, olha como ela me recepciona: bom dia, amor da minha vida. Imagina o susto que eu não levei, vaso. Misericórdia. Será que não é emboscada não, varão? Deve ser logo emboscada isso aí, isso é perigoso. Pegou pelo um braço, colocou sentado na mesa, colocou um prato de comida fresquinho na mesa e me disse: ei, olha só como você está magrelinho, meu filho. Olha o que o diabo está fazendo com você. Deixa eu cuidar de você, vaso, deixa. Então ela pegou a colherzinha e falou: abre a sua boquinha, olha o aviãozinho aí, vaso. Aviãozinho. Ela entendeu, ela rompeu a barreira de fazer para Deus, de obedecer a Ele pelo que Ele tinha ordenado e mandado e pedido, para fazer o desejo do coração de Deus, o desejo mais profundo do coração de Deus. A história mudou. Deus falou para ela: agora sim eu vou entrar com providência. Primeiro Deus enviou um pastor até minha casa, me avisou, me deu uma oportunidade, dizendo que tinha uma cadeira de roda reservada para mim. Estou correndo com o testemunho por causa do tempo. E justamente numa condição como essa eu não aceitei. Então Deus disse: ah é? Então se prepara que tem uma cadeira de roda preparada para você. Uma semana depois, estou vindo uma perseguição policial. Levei 10 tiros na perseguição policial. 3 nas costas, 4 no abdômen, 1 na coxa, na virilha e no pescoço. Já caí sem os movimentos das pernas, com 2 balas de ponto .40 que estão alojadas na minha coluna até hoje. Como se Deus me dissesse: ei, engraçadinho, eu sou um Deus que prometo e cumpro, rapaz. Até na hora da morte, mas eu cumpro, não me desafia não. Enquanto ali estava caído, agonizando, nadando em uma poça de sangue, sentindo a presença da morte se aproximando, aquele vento gelado cortava a minha face. O diabo gritava no meu ouvido dizendo: ei, nem adianta clamar por oportunidade não.
Você não teve misericórdia de muitas pessoas, Deus também não terá misericórdia de você. Nem adianta clamar, sua história acaba aqui, eu decretei o seu fim daqui, você não irá sair com vida. Então minha alma se angustiou dentro de mim. Olhei para um céu bem negro, como se Deus tivesse fechado o céu para mim. Então comecei a gritar dizendo: Jesus, ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ah, Senhor, eu pequei contra o céu. Senhor, eu pequei contra a terra. Senhor, eu pequei contra o ser humano. Miserável homem eu sou, Pai. Mas o Senhor me dá mais uma única oportunidade, Pai, me livrando desse velório terrível que será o meu, e ter esse caixão cheio de flores, com os parentescos chorando ao redor desse caixão pela minha perca. Se o Senhor me dá mais uma única oportunidade, Pai, de eu presenciar o crescimento dos meus filhos, Senhor, ah, Pai, eu te prometo que eu irei honrar a sua serva na face dessa terra. Eu irei pregar a sua palavra sentado naquela cadeira de rodas o resto da minha vida, se for necessário. Mas me dá mais uma chance, meu Senhor. Aquele momento que eu achei que jamais ele ouviria a minha voz, de repente eu escuto aquela voz melodiosa me dizendo: perdoado foram os seus pecados, agora você está preparado para me servir, siga-me. Ah, querido, resumindo o restante, eu fui parar no hospital. A minha mãe, ela não me criou, fui criado pelos meus avós. E quando a minha mãe ficou sabendo que eu estava nessa condição, baleado lá no hospital, entre a vida e a morte, eu lembro que eu fiquei com 2 policiais comigo dentro do quarto. O policial disse: olha, ninguém que vinha aqui te visitar vai entrar, quem está falando sou eu. Eu falei: tudo bem, só a sua mãe, se ela vir aqui, ela entra para te visitar. Eu falei: agora que ela não vem mesmo, agora que eu estou perdido. Minha mãe mora lá no extremo sul de São Paulo, não vim mesmo. De repente, eu escuto a voz de uma mulher vindo no corredor. Meu coração começou a acelerar. Eu reconheci a voz da minha mãe no corredor, vindo lá longe, perguntando sobre o meu nome, onde eu estava. Quando ela se apresentou, o policial disse: pode entrar. A senhora sim pode entrar, a outra pessoa não. Ela entrou, me abraçou, me pediu perdão. Eu disse para ela: mãe, não tenho que perdoar nada, mãe, eu também errei. Vamos reiniciar uma nova história juntos. Vamos sarar essas cicatrizes. Vamos seguir com Jesus no barco daqui em diante como centro e o governador da nossa casa, da nossa família. E hoje eu estou aqui para te dizer que temos uma família estabilizada, abençoada, e eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você tem um problema com seu pai, ou com a sua mãe, ou com algum familiar, ao sair dessa vigília, liga para ele, liga para ela, aceita o perdão, perdoa também. Faça a diferença na face dessa terra. Uma certa feita, Deus ele pergunta para Adão: Adão, aonde está você, Adão? Porque Adão estava escondido por causa do pecado. Mas a pergunta que ele quis referir a Adão foi: Adão, aonde você está? Que não está no jardim, no local onde eu reservei para que você estivesse, na minha presença. Aonde você está, Adão? Outra pergunta que ele faz é para quem? Ele pergunta para quem? Ele pergunta para Caim: Caim, cadê o seu irmão, Caim? A resposta de alguém com o coração entorpecido pelo pecado, envaidecido pelo pecado: tenho eu por acaso responsabilidade sobre o meu irmão? Cadê o seu irmão, Caim? Volte lá, reconcilie-se com ele e venha para a presença de Deus, porque Deus vai mudar a vossa sorte. E essas feridas, essas dores irão simbolizar a autoridade sobre a sua vida, sobre problemas. A história nunca mais será a mesma. Amém? Eu queria agradecer essa rica oportunidade. Pastor Eduardo Souza, Deus abençoe. Tu és um homem de Deus extraordinário, praticamente um pai para nós. Temos um carinho muito especial pelo Senhor. Deus abençoe. Hoje vou sair rapidamente, que eu tenho que ir lá para o Conjadém, e a benção vai ser grande. Amém? Foi um prazer retornar a esse santuário de adoração. E as palmas louvam o Senhor. Deus abençoe. E tem muitos profetas. Eu já vou lá para o Conjadém, mas vai ficar muita gente boa aí, com muito de Deus para te dar, e a bênção vai ser grande. Amém? Deus abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor.
Eu louvo muito a Deus pela vida deste profeta. Foi um amigo que Deus me deu, um homem que tem dedicado a sua vida. Aquilo que ele acabou de testificar é uma realidade. Ele tem dedicado a sua vida com muito zelo para a obra do Senhor Jesus. O meu amigo está lançando, o pastor Wesley Vieira está lançando um livro, e esse livro traz o testemunho de vida dele. Está aqui, da morte para a vida. Se você quiser, tiver algum amigo de faculdade, lá no seu emprego, quiser levar esta mensagem a alguém que precisa de Jesus, porque certamente esta mensagem vai de alguma forma tocar o coração de alguém para que ele possa se render a Cristo e possa servir ao Senhor antes que a dor chegue. O testemunho do pastor Wesley vai alcançar vidas, porque é isso que ele tem feito. Pastor Wesley é o tipo do pregador que ele não prega só aqui no Brás. Se eu chamar o pastor Wesley para ir ali na Praça da Lapa, próximo ali do Bom Retiro, na nossa igreja do Bom Retiro, ele vai lá na praça pregar para os drogados da praça. Não é pregador que prega só no altar da igreja do Brás. Ele vem trazer uma palavra como trouxe aqui agora, mas ele prega em tudo quanto é tipo de lugar. Você vê o pastor Wesley pregando em todos os lugares que as pessoas têm levado ele e têm investido no ministério dele. Ele pega toda a sua estrutura para fazer a obra de Deus. Então está aqui. Eu quero pedir, eu sei que tem muitas lideranças me ouvindo aqui agora, culto de jovens, culto de círculo de oração, culto de missões. Irmãos, convide gente como o pastor Wesley. Você vai ver a obra extraordinária que Deus vai fazer lá na sua congregação, através da vida dele. É um homem de Deus, temente ao Senhor, está debaixo de autoridade, e é uma pessoa que eu dou testemunho da vida e do ministério dele. Se você puder, adquira um livro desse aqui, faça uma leitura que vai te edificar, e depois não fique. Esse livro aqui, eu acho que não é nem esse tipo de livro que você tem que ficar guardado na sua prateleira, não. É o tipo do livro que você compra, lê, é edificado e entrega na mão de alguém para que outra pessoa possa ser edificada também. Quem entendeu, diga glória a Deus. Você pode mais uma vez aplaudir a Jesus pela vida do pastor Wesley? Faça isso.